Olá, tudo bem? Você é daqueles que encontra inúmeras dificuldades com a resistência das pessoas na hora das mudanças? Seja bem-vindo a um imenso grupo de pequenos empresários, gestores e RHs que enfrentam esse tipo de dificuldade. O grande ponto é que a gente tem pouca ferramenta para ajudar a gente a entender esse fenômeno da resistência à mudança. E principalmente atuar tanto nas suas causas quanto nas consequências que são geradas por esse tipo de comportamento, não é? Só que a resistência à mudança, ela tá junto com várias outras coisas ali, né? Falta de engajamento, de cooperação. Inúmeros empresários, escuto diariamente inúmeros empresários dizendo: olha, as pessoas não estão mais comprometidas, ninguém quer mais nada com nada. E essa é a fala recorrente. E olha, o que essas pessoas estão fazendo é uma leitura bem básica, né, da realidade, do que está acontecendo ali. Mas no dia a dia, como é importante a gente ter uma estrutura um pouco mais sofisticada, né? Deixa eu arrumar a câmera um pouco aqui. Uma estrutura um pouco mais sofisticada para poder manejar, né? Para poder gerenciar esse tipo de problema e com isso ter melhores resultados, né? E com isso fazer a empresa continuar progredindo, desenvolvendo, entregando, satisfazendo clientes e faturando, que é o que interessa, não é? Vamos lá. E dentro da área de gestão, pouco se fala sobre as pesquisas que acontecem e sempre se recorre pouco às bases científicas, não é? E quando se faz de modo muito errado, muito acadêmico, muito pouco prático. Eu queria trazer para vocês aqui uma análise científica. São dois autores, são dois sociólogos, inclusive, que eles escreveram sobre... Eles propuseram, na verdade, uma teoria da agência, né, que nada mais é do que uma teoria do agir humano, né, do porquê as pessoas, do porquê e como as pessoas agem, baseada em três dimensões que eles associaram, fizeram uma análise, uma associação bem interessante, inclusive, associaram a notas musicais. Porque quem é músico aí, além de empresário, RH ou gestor, é músico, vai conseguir entender um pouco melhor essa análise. O que acontece, né? Uma canção, uma harmonia, uma música, ela é formada, né, por acordes, né, diferentes acordes. E o que são acordes, né? Eles são formados por grupos de notas musicais que são tocadas simultaneamente em determinado instrumento ou mesmo por meio da nossa voz, né? Então você articula diferentes notas musicais e cria um acorde. O ponto é que, baseado na intensidade de uma nota ou de outra, você vai ter diferentes como eu vou dizer, até porque eu não sou músico, tá? Mas você vai ter diferentes representações do mesmo acorde, né? E da mesma música. E voltando para a resistência à mudança das pessoas, quando se trata no agir humano, podemos enxergar uma situação muito parecida. E quais seriam essas três notas, segundo estes autores? Seria
a iteração, deixa eu me recordar aqui, seria a iteração, a avaliação a dimensão prático-avaliativa, a nota prático-avaliativa e a nota projetiva, que está o que estava me fugindo há pouco. Então vamos lá, para um ser humano funcionar, ele articula estas 3 notas musicais, não são notas musicais, evidente, mas ele articula essas 3 notas e baseado naquilo que é mais intenso para ele, né? O que é mais intenso? É a interatividade. A interatividade, essa nota, ela está muito associada ao passado, a tudo que aprendemos, a tudo que estamos acostumados a fazer, aonde crescemos, ao nosso jeitão mesmo de ser e de viver, né? Essa é a nota iterativa. Então, eu sempre digo que ninguém dá o que não tem. E o que a gente tem, a gente construiu com o nosso passado, que vivenciamos até hoje e que foi impactante para o nosso modo de enxergar o mundo e de fazer as coisas. A segunda nota, né? Eu ia falar dimensão, mas já estamos aqui falando de notas. A segunda nota seria a projetiva. E a nota projetiva, ela está muito associada ao futuro. Então, se a iterativa está associada ao passado, a projetiva está associada ao futuro. Então, como as pessoas enxergam ou qual peso elas dão para o futuro, o quanto elas olham para o futuro. Em geral, inclusive, as pessoas mais ansiosas são aquelas que dão um peso maior para o futuro. Querem que aconteça as coisas, ou querem já projetar e se adiantar ao que pode acontecer. Então, essa é uma nota importante que também fala sobre como as pessoas agem, como as pessoas se movem. E a terceira e última nota, que nos fala da dimensão prático-avaliativa. E essa é a nota do presente, que é mais forte naquelas pessoas que não são as mais estrategistas, não são as mais vinculadas a rotinas ou procedimentos, mas são as que fazem acontecer agora, no presente. Pessoas muitas vezes imediatistas. A gente fala que essas pessoas são, muitas vezes, dependendo da intensidade dessa nota, se tornam pessoas estressadas, né? Se por um lado as pessoas com alta intensidade de projetividade se tornam pessoas ansiosas, aquelas com alta intensidade dessa nota prático-avaliativa, elas se tornam muito estressadas, né? Porque querem resolver tudo agora e ao mesmo tempo. Bom, todos nós temos em uma intensidade maior ou menor alguma dessas notas. O desafio para você, cara, e agora, voltando, eu preciso falar sobre tudo isso. Às vezes sou meio teórico, né? Mas eu preciso dar toda essa introdução para você entender como ligar os pontos, como conectar, pegar essa ferramenta, pegar esse instrumento de análise e conectar aí para a sua realidade. Então, vamos lá. Vamos pegar essas notas então, né? Entender que isso funciona como um acorde dentro da proposta aí desses dois autores, que é o Amy Bayer e o Misch, by the way. Propósito. Né? Então, bom, para você formar um acorde, você utiliza essas três notas. E o acorde nosso aqui, né? A nossa canção seria as decisões que a gente precisa tomar diariamente, os projetos, aquele contrato com aquele cliente. Vai exigir da sua equipe, vai exigir de você, do seu liderado, diferentes tons, diferentes intensidades destas notas. Bom, eu tenho que tomar essa decisão. Como é o procedimento? Como é a rotina? Aonde pode levar essa decisão?
né? Ou o que eu tenho que fazer agora, o que eu não posso deixar para amanhã. E aí, o que acontece? Muitas pessoas travam, porque estão diante de uma situação incerta, por exemplo, e estão acostumados a uma rotina, a um modo de agir, e você tem aquela situação incerta, aquele novo contrato, que é com aquele cliente que é altamente exigente e que você nunca teve uma situação anterior, ou o próprio mercado, né? O mercado é altamente exigente e a empresa é convidada a mudar e as pessoas resistem a mudar. Por quê? Porque estão confortáveis, ou porque a nota maior delas é exatamente essa nota iterativa, né? Eu estou muito acostumado aqui e seguro do que eu sempre fiz. Então o seu desafio, meu caro gestor, o seu desafio, meu caro empresário, o seu desafio, RH, é o seguinte: entenda a sua equipe. Entenda quais são as notas mais altas de cada um dos seus liderados. E aí você poderá se tornar uma figura que eu acho muito interessante para usar na nossa gestão, um bom maestro, se não um grande maestro, ao entender como manejar as diferentes notas dos diferentes componentes da sua equipe. Você conseguirá entender aquele que é mais dado à rotina. Pô, esse cara, ele vai me ajudar aqui com os procedimentos. Aquele que é mais dado à inovação, à estratégia. Opa, esse cara aqui, ele vai me ajudar a planejar o futuro e a tornar isso mais claro para essas pessoas que têm mais dificuldade de visualizar e de projetar as coisas. E esse cara que é o prático avaliativo, que é aquele cara que faz, que resolve, eu vou também dar elementos de segurança para ele no futuro, certo? E também elementos procedimentais que o ajudem a fazer mais rápido e facilmente. Eu não sei se faz sentido para vocês. Aliás, eu espero que faça, porque para mim fez muito sentido, né? Prático, inclusive. E é uma ferramenta que ajuda a entender que as pessoas não são 100% racionais nas suas decisões ou no seu modo de agir. Tá? Elas são muito conectadas também com as relações, com o modo como as relações acontecem na empresa, com o modo como os processos acontecem na empresa e com o modo como elas se adaptam a essas relações, que exigem mais rotina, procedimento, ou que exigem mais inovação e visão de futuro, ou que exigem mais mão na massa, certo? Então, estes desafios são colocados diante das pessoas, diante das equipes, e cabe a nós, cabe aos gestores, cabe à empresa traduzir isso para as pessoas do modo mais adaptável às suas diferentes formas de enxergar o mundo e de reagir aos desafios que cotidianamente nós temos nas nossas organizações. Entenda isso e você vai ter um pouco mais de tranquilidade, ou ao menos um pouco mais de chão, de ideia, para poder resolver os problemas ligados a engajamento, a resistência à mudança e a comprometimento das pessoas. Procure entendê-las. Tá? E quando eu falo entendimento aqui, quando eu falo compreensão aqui, você vai me entender que não é sobre passar a mão na cabeça, né? É sobre entender o funcionamento humano acima de tudo e fazer o que eu chamo de a correta programação, né, de mentes humanas de modo a alcançar os seus resultados. Perfeito? Espero ter contribuído. Estou aqui à disposição de vocês para mentorias, consultorias, principalmente ligadas às pequenas empresas, que é aí o meu forte, é o que eu tenho muita entrega para ajudá-los. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.